Deus, glorificado é o teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos que acessarem esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Reflexões Bíblicas, livro Segunda Epístola de Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Prefácio de saudação. Paulo e Silvano e Timóteo e a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, versículo 2 do capítulo 1. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O progresso e constância dos Tessalonicenses na fé e na caridade a despeito das perseguições. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus. Por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda uns para com os outros. Final do versículo 3, do capítulo 1 de Tessalonicenses, da segunda epístola de Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Meus irmãos, quando eu digo meus irmãos, é todos que acessaram esse vídeo, porque todos somos filhos de Deus. Se Deus é teu Pai, também é meu. Por isso, somos irmãos. Não importa a tua religião, a tua fé, teu credo, a tua crença, a tua posição financeira, nada disso importa na presença de Deus. Importa apenas que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, criados pelo mesmo Deus. Vejam, meus irmãos, que no versículo 3, a palavra diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um abunda uns para com os outros. Meus irmãos, é impossível falar de fé se não falar de amor, ou falar de amor se não falar de fé. Os dois andam juntos, é como o dia e a noite, como o frio e o quente, como o preto e o branco. Assim é o amor e a fé. E a caridade. Porque o amor, o testemunho do amor é a caridade. Caridade na paciência. Caridade na gratidão aos nossos semelhantes, por estarmos presentes, por ter presente na nossa vida os nossos semelhantes, do qual Deus colocou na nossa jornada para trilharmos esta jornada juntos, aprendermos juntos, caminharmos juntos, aprendermos a compartilhar a nossa vida com o nosso semelhante. A maior de todas as caridades. Portanto, a caridade é o exercício do amor. Não existe amor sem caridade. Versículo 4. Da maneira que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Veja que no versículo 3, no finalzinho, fala da caridade, da vossa fé, que cresce muitíssimo, e a caridade de cada um, que vós abunda uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de nós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as perseguições
e aflições que suportais. Que igrejas de Deus são essas? As igrejas é o mundo, são as pessoas, é as realidades de cada ser humano individual. Cada fé, cada pensamento, de luz, de amor, quando abunda em caridade, movida pela fé, forma a Igreja de Deus, o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo, a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é o ser humano. Somos nós, seres vivos, pensantes. Essas são as igrejas de Deus. Portanto, irmãos, é impossível falar de amor sem caridade. Como eu acabei de frisar, a caridade é o exercício do amor. E o amor só é colocado em evidência através da caridade. É caridade na paciência, no compartilhamento. É caridade no desejo de crescer para com Deus, na presença de Deus. No desejo de compartilhar o nosso crescimento com o nosso próximo. Imagina, irmão, que a caridade da paciência. Vamos imaginar eu e um outro, e o meu próximo, um outro semelhante, um ser humano, próximo de mim, trabalhando numa seara, numa atividade. Vamos dizer que esse irmão não tem o mesmo conhecimento que eu, a mesma habilidade de lidar com as dificuldades do dia a dia como eu. E somos colocados lado a lado para compartilhar o exercício do nosso trabalho, as nossas habilidades. Eu, por minha parte, consigo desempenhar o meu trabalho com eficiência, com rapidez, com agilidade. Já o meu semelhante, o meu próximo, aquele que está comigo na jornada, que está trabalhando comigo, tem dificuldade em assimilar os percalços daquela atividade, assimilar as dificuldades da atividade. Eu exercito o meu trabalho com eficiência, com rapidez. E aquele que está do meu lado, toda vez que coloca sua mão no trabalho, ele atrapalha, ele faz com imperfeição, ele impede que o meu trabalho cresça, ou que eu desenvolva o meu trabalho com eficiência, ou com agilidade, com rapidez, com qualidade. Então é necessário se faz que eu exercite a paciência para explicar a forma correta, a forma ideal de exercitar praticar aquele exercício, aquele serviço, de executar aquela atividade. Faço uma vez, o meu semelhante, o meu próximo, volta a praticar o seu exercício da execução do seu trabalho e novamente erra. Eu preciso novamente ter paciência. Ele novamente erra. Eu novamente preciso ter paciência. E assim sucessivamente, durante longos minutos e horas, ao longo de um dia, ou de uma semana, ou de um mês, ou de um ano, e talvez de uma vida inteira. Mesmo assim, se eu realmente amar o meu semelhante, eu vou exercitar a minha paciência, corrigir os erros, as falhas que ele praticar naquele serviço, naquela obra que estamos juntos, empenhados em desenvolver. E com paciência, eu executo as minhas habilidades, mostrando para o meu próximo, mostrando para o meu semelhante, como fazer de forma correta, de forma eficiente, com qualidade, com excelência. A caridade da paciência. A caridade do amor. Muitas vezes nos deparamos com irmãos na nossa vida que pensa amar o próximo, mas basta uma prova, uma aflição,
o semelhante dele, aquele que ele presta concurso do seu trabalho, da sua convivência, lhe aprontar por imperícia, por falta também de amor, e ele se irrita, passa a odiar o outro e exercita o seu trabalho com imperfeição, exatamente movido pelo ódio provocado pelo seu semelhante, por aquele que está do nosso lado, aquele que precisa do concurso do nosso trabalho com eficiência. Se eu amar o meu próximo, eu vou de forma harmoniosa, com amor, com paciência, mostrar para ele, uma vez, duas ou quantas vezes necessário se fizer, como prestar um bom serviço e explicar para este irmão, para este semelhante, com paciência, com amor, como agradar aquele que muitas vezes nos trata com desprezo, com indiferença, porque tem uma posição aquisitiva um pouco melhor, está na qualidade de patronato, de empregador, e nós de prestadores de serviço. E mesmo ele sendo o outro, que precisa do concurso do nosso trabalho, com essa eficiência, com esse amor, com essa paciência, não faz por merecer esse serviço com excelência. Nos trata com desprezo, com desrespeito, nos diminuindo, nos menosprezando, nos agredindo com palavras, tratando-nos com bullying. Tudo isso, irmão, para quem ama, é irrelevante. Se eu tenho paciência, se eu amo o meu semelhante, eu exercito a caridade da paciência com aquele que está junto comigo, prestando o concurso daquele serviço, daquela prestação de serviço para o outro que nada faz para merecer. Mas eu preciso convencer o meu próximo, meu semelhante, que está comigo naquela jornada, a prestar um bom serviço, com excelência, com amor, com gratidão, mesmo sendo desrespeitado, mesmo muitas vezes sendo menosprezado, mesmo muitas vezes sendo tratado como inimigos, mas tratar o outro como amigo. Eu costumo dizer para os meus irmãos, aqueles que andam comigo na jornada, que você pode ser amigo do seu inimigo. Ele pode ser o teu inimigo, mas você pode ser amigo dele. Não significa ser amigo dele se sujeitar aos caprichos dele, se submeter, ser submisso aos caprichos dele. Não. Naquilo que é justo, fazer com excelência, praticar com excelência a justiça, o nosso serviço, a nossa convivência. Isso é amor. Eu convenço o que está comigo na jornada a também amar o outro que nos trata com indiferença, com amor. Assim até terminar o nosso trabalho. O exercício da caridade. E aí fica provado o nosso amor, com a prática da obra. Por isso, a fé sem obra é morta. Não adianta ter fé. Eu tenho fé que vou ter um bom emprego. Aí chego naquele emprego, o empregador é estúpido, é arrogante, é prepotente, e eu preciso do trabalho. E muitas vezes ele não pode estar presente, vigiando o meu trabalho. E eu estou sozinho, junto com outra pessoa, com outro próximo meu, com outro semelhante, com outro ser humano. E na ausência dele, se existir amor em mim, eu preciso convencer aquele que está comigo a praticar isso, todo o serviço, como se aquele que nos contratou, que precisa do nosso trabalho, que confiou em nós, como se ele estivesse presente. Trabalhar com todo o amor. Isso é o exercício da caridade, da paciência e a caridade do amor. E evidenciando o nosso amor, praticando a justiça, que é o trabalho com excelência. Porque Deus, quando manda chuva, quando manda o dia e o sol, manda para os bons e para os maus. A obra de Deus é na luz que brilha, caminha a nossa estrada, a nossa jornada, mostrando as pedras do caminho, os espinhos. Independente se somos bons ou maus, Ele cuida da nossa vida com amor e carinho, praticando o amor, a paciência na nossa vida. E como semelhante, imagem e semelhança de Deus, essa
precisa ser refletida na nossa vida, esse amor e paciência com que Deus me trata, e tratar aqueles que me tratam mal, que me tratam com indiferença, com corrupção, com desejo de exploração, e às vezes explorando mesmo. Perceberam, meus irmãos, que se amarmos e tomarmos consciência do verdadeiro sentido do amor, jamais devemos abandonar a caridade, a fé e o verdadeiro amor, porque o amor se completa com a caridade, e a caridade se completa com o amor e a fé, porque é preciso ter fé e ter consciência de que se somos tratados com todo amor e carinho, com a chuva, com o sol, com oxigênio, com vida em abundância, com saúde em abundância por Deus, mesmo com todas as nossas imperfeições, assim devemos tratar o nosso próximo. Porque aquele que nos trata com indiferença, quando ele perceber que perdeu a nossa presença, quando concluirmos o nosso trabalho, na jornada que estivermos com ele, e ele for viver com outras pessoas que não têm amor, ele vai sentir falta da caridade da nossa paciência, da caridade da nossa justiça, da caridade do nosso amor. Essas três coisas precisam andar juntas. Mas vamos observar um pouco mais. Versículo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceste. Aqui, Paulo está falando para os Tessalonicenses como Deus nos trata. Exatamente como refletia agora a Bíblia, meus irmãos. Deus não olha para os nossos pecados, para os nossos falhas, para as nossas imperfeições. Antes ele mostra todo o amor, todo o carinho, toda a benevolência, para aprendermos com ele o significado do amor. E assim se faz necessário que tratamos o nosso semelhante da mesma forma com que Deus nos trata. E aí vamos estar sendo dignos desse versículo 5 do capítulo 1 de Tessalonicenses, da Epístola de Paulo a Tessalonicenses. Prova clara do justo juízo de Deus. Veja que o juízo de Deus é justo. Ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe da nossa condição humana, sabe das nossas dificuldades, exatamente por sermos imperfeitos, de vivermos uma vida, de vivermos na vida perfeita, com amor. Por isso não nos julga, antes mostra o seu amor. E se quisermos dar prova do amor dele, precisamos refletir esse amor nos nossos atos, nas nossas atitudes. Isso é ascender para Deus. Hoje falamos muito de quinta dimensão, que a Terra está ascendendo para a quinta dimensão. Quinta dimensão é isso, irmão. É passar de um estágio julgador, de um estágio de olho por olho, dente por dente, para o estágio da fé. Porque assim como Deus tem fé em nós, de praticar o amor dele, que um dia, de tanto vermos o amor dele na nossa vida, vamos aprender a amar, precisamos ter fé que aquele que nos odeia, aquele que nos despreza, pela abundância do exercício do nosso amor, da nossa paciência, da nossa justiça, do justo juízo com que Deus nos trata, e nós tratamos o nosso semelhante da mesma forma, isso é dar de graça o que de graça recebeu. Deus não cobra pelo justo juízo. Também não podemos cobrar daquele que nos trata mal, porque ele também está na estrada da evolução. Ele é uma criança na estrada da evolução. Por isso ele precisa ser tratado com amor e carinho. Porque dias virão que ele encontrará no caminho dele pessoas, seres humanos, que não vão tratar com amor com que nós temos consciência do significado do amor. Isso é estar na presença de Deus. Isso é desejar uma terra melhor. Então, meus irmãos, veja
quão maravilhoso é esse versículo 5, esse capítulo 1 do livro da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Veja que aqui Paulo fala, né, exatamente como é o justo juízo de Deus. Quando nós amamos e mostramos para alguém o significado do verdadeiro amor, observando essas coisas que eu acabei de refletir com vocês, haverá também na estrada daquele que está semeando ódio, semeando desprezo, semeando corrupção, semeando humilhação, ele terá a oportunidade de ser tratado da mesma forma com que ele nos tratou. Aqui Paulo não está desejando que alguém seja tribulado porque nos tratou com tribulação. Ele está exatamente nos mostrando que a semente que plantamos, um dia ela vai germinar, vai crescer, vai dar flores, vai dar frutos. E aquele que planta a semente do ódio, do desprezo, do desrespeito, ela vai crescer. E na estrada, na jornada da vida dele, ele vai encontrar o fruto daquilo que são outros semelhantes, praticando os mesmos atos que ele nos praticou conosco. Esta é uma vida consciente, uma vida de quem conhece o verdadeiro amor e dá valor a ele. Quem quer ter paz, quem quer construir vida, porque vida é isso, é ser justo, é amar, ser digno de Deus, é dar testemunho do amor dele, sem nada exigir em troca. Porque aquele que planta o mal, colhe o mal. Esta é a reflexão deste versículo. Então vejam, meus irmãos, que se nós queremos falar de amor, precisamos ter consciência que não existe amor sem caridade, sem paciência, sem fé. Paulo, certa vez, falou: sedes perfeito na paciência. Porque nas tribulações, se tu for perfeito nas várias tribulações, nas várias provas que a vida lhe apresentar, se tu for firme na paciência e crescer em paciência, sereis perfeito em tudo. Porque a paciência te ensina a suportar o ódio, te ensina a suportar a agressão, te ensina a suportar a humilhação. É por isso que Deus suporta as nossas imperfeições. Versículo 7 do capítulo 1 de Tessalonicenses. E a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui Paulo fala que Jesus toma vingança. Jesus não se vinga de ninguém que pratica o mal. A verdade é que Jesus, quando Deus nos fez e nos deu para nós mesmos, Ele nos deu livre-arbítrio. Tomar vingança é permitir que aquele que semeou o ódio, quando chegar o momento dele colher, ele vai colher o ódio contra a vida dele. Aquele que permitiu, que semeou o desprezo, quando chegar o momento de ele ser desprezado, Jesus vai permitir, vai cuidar dele,
porque a vida é preciosa para Deus, mas vai permitir que ele seja humilhado, que ele seja desprezado, que ele seja desrespeitado, porque ele assim fez. Isso não é vingança, isso é o raciocínio de Paulo, porque na sua imperfeição, na sua pequenez humana, ele entendeu assim. Mas ele estava dizendo claramente, o Evangelho nos revela isso, que aquilo que semearmos, isso mesmo haveremos de colher. Trocando em miúdos, então, saiba, meus irmãos, esta é a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que edifica, sendo observado e praticado. É muito fácil eu observar os teus erros e te lançar em rosto, te punir, te disciplinar. Difícil é eu olhar para dentro de mim mesmo e ver aonde eu estou errando com o meu semelhante. E só vamos crescer quando tivermos a consciência de que não nos interessa ver os erros alheios para lhes lançar em rosto ou disciplinar alguém. Nos interessa olhar para dentro de nós e corrigirmos essas falhas. E aí vamos estar crescendo com Deus, crescendo para Deus, tendo exemplo do amor de Deus, semeando a semente do amor e da caridade. E aquele que foi tratado com amor e caridade, por mais ruim, por mais ignorante, por mais estúpido, por mais arrogante, por mais prepotente, por mais dominador que ele queira ser na vida, ele vai perceber que os melhores momentos que ele teve na vida foi quando foi tratado por alguém que ele humilhou, o diminuiu, mas que não revidou. Antes deu testemunho da presença de Deus. Ele vai sentir saudade daquele dia. Dias bons foram aqueles. A palavra diz, não diz que tempos bons foram os passados, porque Deus pode fazer tempos melhores hoje. Mas para os maus, as lembranças boas é daqueles que ele humilhou e que o tratou com carinho. Talvez hoje, amanhã, nesta vida, ou em tantas outras vidas que Deus lhes der a oportunidade, ele continua sendo mau. Mas um dia ele vai se cansar e perceber que viver na maldade traz dor e sofrimento. E que todos aqueles que humilhou ele, que tratou ele com amor, é que proporcionou a ele uma vida alegre, momentos alegres. E ele vai sentir desejo de praticar isso. Perceberam, meus irmãos? Contribuir para que o nosso semelhante cresça em espírito e verdade é dar testemunho do amor de Deus. Dar testemunho de Deus é ter consciência que a fé sem obra é morta. Fé é saber que amar quem nos odeia, saber que estamos plantando no coração dele uma semente de amor, que um dia ele vai lembrar daquilo. E por mais que ele rejeite, vai haver um momento que ele vai querer viver aquilo novamente. E ele vai chegar uma vez, o momento que ele vai ter consciência que se ele não praticar o amor, não vai ter o amor de volta. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. E eu oro por você, pelos teus entes queridos, que são os meus irmãos também, por todos aqueles que te cercam. Papai querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho a vossos pés, te suplicar pela vida dos meus irmãos que acessarem esse vídeo. Senhor, eu nada sou, não sou ninguém, não tenho força nenhuma, porque sou errante e sou pecador. Estou aprendendo a ser luz, a andar nos teus santos caminhos de amor. Mas Jesus disse certa vez para os discípulos, para os seus discípulos, tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos fará, para que o Pai se glorifique no Filho. Então é por isso que eu peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa os meus irmãos e suas famílias e seus entes queridos, e aqueles que odiarem eles, com teu grande amor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa eles, segundo a tua vontade, Deus, porque a minha vontade, por melhor que seja, é imperfeita. Mas a tua vontade, Senhor, é cirúrgica, é justa,
é o justo juízo e alcança cada um de nós, onde nós mais precisamos. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, obrigado por inclinar os teus santos ouvidos, teus santíssimos ouvidos, e ouvir a minha humilde petição. Também oro, Senhor, pelos meus irmãos da pátria terrestre, desta terra, da pátria espiritual, que um dia veremos de estar lá, porque Deus é Espírito. Tu és Espírito, Senhor. E importa que o discernamos em Espírito e verdade. E também do universo, do cosmos e do infinito, aonde houver vida criada pelo Senhor. Abençoa-os, abençoa essas almas, segundo a tua vontade, Deus. Obrigado, meu Deus. Amém.